Agora eu estou ao vivo. Qual que é o link? É no meu Instagram. Ai, convidar. Não, perguntas. Como que eu convido? Joab? Ô, Joab, como que eu convido alguém? Como eu convido? Alguém me ensina. Olha o tanto de gente que vergonha. Não sei. Me fala. Eu não sei. Senhor. Alguém me ensina a convidar alguém, porque eu sou burra e eu não sei fazer isso. Meu Deus, me ajudem. Como eu faço isso? Ah, alguém tem que me mandar, né? Solicitação. Pet enfermagem, me manda solicitação, porque eu não sei convidar. Por favor, me ajudem. Socorro. Pet enfermagem. Tem aí embaixo. Achei. Achei. Acho que achei. Foi. Gente, sou tonta. Tô nervosa, tá? Vocês me perdoem. Oi. Deu, agora deu. Ai, graças a Deus. Ai, olha, gente, peraí, deixa eu só falar aqui. Eu fui convidada pelo Pet Enfermagem pra gente conversar um pouquinho sobre diabetes e alimentação. Aí agora é a Paloma, ela é do Pet Enfermagem e ela vai explicar pra vocês qual que é o projeto deles, tá bom? Então, gente, como a Evelyn falou, eu sou a Paloma, do PET Enfermagem. Eu estou no 7º período de enfermagem e desde o 2º período que eu faço parte desse grupo. E aí a gente resolveu montar esse projeto que chama PET Online. Vai ter uma série de lives, a gente vai convidar alguns profissionais de saúde para vir aqui falar sobre diversos temas da saúde com vocês. E aí, vocês podem ir fazendo perguntas nos comentários e a gente depois no final responde, que a gente achou melhor dessa forma. Mas se tiver algum comentário muito interessante, a gente responde na hora também. E só lembrando que a live ela tem duração de 1 hora, que é o recurso do Instagram, tá? A nossa internet não tá muito boa, então se eu cair, a Evelyn, qualquer coisa, continua aí. Então, eu vou fazer uma pequena apresentação da Evelyn para vocês. Ela é nutricionista pela UFLA, né, Universidade Federal de Lavras, e ela é educadora em diabetes pela Sociedade Brasileira de Diabetes. E atualmente ela trabalha numa clínica multidisciplinar em Lavras e ela também é nutricionista voluntária da Associação Amigos dos Diabéticos de Lavras. E aí a Evelyn, ela tem bastante afinidade por esse assunto, até porque ela também é diabética, né, Evelyn? Isso. Já fazem 15 anos, né, que eu tenho diabetes. Então, além da parte teórica, eu convivo com o diabetes na prática também. Então, eu vou trazer para vocês a teoria e a prática, né, a vivência que eu tenho nesses 15 longos anos aí. Então, aí, para que vocês entendam melhor, a gente decidiu primeiro explicar um pouquinho o que é diabetes e quais os tipos principais mais comentados do diabetes. A Evelyn vai comentar falando para vocês. Então, primeiramente, o que é o diabetes, né? O diabetes é uma doença crônica que consiste ou na falta da produção de insulina ou na produção reduzida ou até mesmo na falta dessa absorção, da falta de utilização correta dessa insulina. E aí, o que acontece? Quando tem isso, acaba tendo um aumento da glicose, que é o açúcar, no sangue, causando o diabetes. Então, esse é a definição de diabetes, né? Essa é a definição. Os mais conhecidos são o diabetes tipo 1 e o diabetes tipo 2. Existem outros tipos, né? Mas os mais conhecidos, os que as pessoas mais sabem, conhecem também, conhecem pessoas e tudo mais. Os comentários estão subindo, aí eu me perco um pouco nos comentários, aí tem mensagem chegando, aí eu fico meio perdida. Mas enfim, são esses dois. Eu vou falar um pouquinho do pâncreas de uma pessoa que não tem diabetes, né? Só para todo mundo entender um pouquinho como que funciona. O pâncreas, ele é um órgão do nosso corpo e ele é responsável pela produção do hormônio insulina. Esse hormônio, ele tem a função de captar o açúcar que está no nosso sangue e colocar para dentro da nossa célula e gerar energia para a gente.
E daí, quando a gente tem o diabetes tipo 1, o que acontece? O pâncreas, ele para de produzir insulina. Então, a pessoa não tem a produção de insulina e, consequentemente, ela vai ter que começar a aplicar essa insulina de uma forma endógena. Então, geralmente, na verdade, é por injeção, né, que a gente aplica. Existem os meios de aplicação, mas é por injeção. Agora saiu uma nova insulina inalável, mas ela não é indicada para alguns casos e também não substitui a dose total das insulinas injetáveis. E aí, a gente tem que lembrar que no diabetes tipo 1, não é maus hábitos alimentares, não é porque a criança, o adolescente ou até mesmo o adulto comeu coisas que fizeram ele ficar diabético, comeu muito açúcar, era sedentário, etc. Não. Como é uma doença autoimune, as células do próprio corpo destroem as células do pâncreas, que produz a insulina. Então, a gente tem que... Já ouvi muitos relatos de mães falando que muita gente culpa elas por... Ai, você deixa seu filho comer muito açúcar. Mas, coitada, ela nem não tem culpa de nada, né? Então, assim, vamos parar de culpar as mães, porque elas não têm culpa de nada. E também, que nem eu falei, acomete mais crianças, adolescentes, mas alguns adultos também podem ter o diabetes tipo 1. Já no diabetes tipo 2, o que acontece? Há uma produção de insulina, mas às vezes ela é insuficiente ou até mesmo ela não é utilizada da melhor maneira. Ela principalmente está associada a fatores de hábitos de vida não saudáveis. Então a pessoa ela é sedentária ou então ela tem uma alimentação não saudável, né? E aí, consequentemente, ela vai ter obesidade e aí isso vai acarretar ela vai ter uma predisposição maior a ter o diabetes, né? Tipo 2. Então, o que a gente pode lembrar? Que o diabetes tipo 2, ele pode ser prevenido. Então, assim, se você tem predisposição já, casos na família, se você já tá acima do peso, vamos correr atrás, porque dá para reverter essa situação para não chegar no diabetes realmente. Então, com uma alimentação balanceada, perda de peso, atividade física e etc., a gente consegue reverter essa situação. E também vale lembrar que o tratamento para ambos os diabetes consiste em várias coisas. Então, não é só tomar o medicamento. Consiste numa alimentação balanceada, consiste também na prática de atividade física. E uma coisa que eu acho que muita gente se esquece é do psicológico. E a gente também tem que cuidar muito do psicológico, porque qualquer coisa que acontece de diferente na nossa vida, a nossa glicemia acaba alterando, subindo ou caindo. Então vale muito a pena cuidar desses fatores também. Eu vou pegar uma água, porque eu tô com sede. Pronto. Certo. Aí agora, então, a gente selecionou, né, como se fossem perguntas que seriam interessantes que você fosse respondendo ao longo da live, para a gente levar de uma forma de conversa que seria mais interessante. Então, assim, em relação às dificuldades, às privações que um diabético ele possui a partir do diagnóstico de diabetes, assim, qual privação principal acho que ele tem que enfrentar? Então, até a hora que eu tava conversando com a minha mãe sobre isso, né? Aí ela falou assim, nossa, é um baque quando a gente recebe o diagnóstico. E realmente, eu acho que é muito, muito grande, né, esse baque quando a gente recebe esse diagnóstico para os parentes, né, para a família em geral e para a própria pessoa. E eu acho que o que mais choca, pelo menos eu vou contar o que mais me chocou, foi em relação à alimentação. Por quê? Porque eu gostava muito de doce, eu gostava de comer bala, essas coisas, chocolate eu comia todos os dias e tal. E a primeira coisa que eu ouvi foi que eu nunca mais ia poder comer açúcar. Então, assim, foi proibição. Então, assim, eu tive que reduzir drasticamente. Chocolate eu nem comia. Eu comia chocolate diet. Não comia mais o normal. E eu amava Prestígio. Prestígio era o amor da minha vida. Parei de comer Prestígio porque ninguém deixava eu comer Prestígio. Eu tinha que comer o diet. E era um pedacinho desse tamanho aqui que eu podia comer. Então, assim, a gente... Beijo, Alice, minha linda. Essa eu tive que mandar um beijo, maravilhosa. É minha irmãzinha postiça. Então, quando a gente recebe o diagnóstico, a primeira coisa que os profissionais de saúde falam é dos alimentos que você não pode comer.
Então, a gente sai de lá com uma lista de insulina que tem que comprar, com uma lista de alimentos que você não pode consumir, e eles nem têm noção do que mudou na nossa vida. Tipo, a nossa vida mudou de ponta cabeça, né? Então, assim, é muito frustrante você receber uma lista do que você não pode comer. E eles também não falam que você pode comer. É só o que não pode. Então, assim, é, é tudo proibido, né? O que tá proibido. Então, isso é muito frustrante. E as principais coisas que eles falam é de pão, arroz, né? Principalmente as coisas que têm muito carboidrato, que influenciam muito na nossa glicemia. Mas vale a gente lembrar que quem tem diabetes não precisa de uma alimentação diferente dos familiares. Muita gente fala assim, eu vou preparar a alimentação do meu filho e vou preparar para a família. Não, a nossa alimentação é a mesma. Todo mundo tem que comer do jeito que a gente come. E assim, existem alguns meios de melhorar a qualidade da alimentação que os nutricionistas sabem, e até assim, quem é educador em diabetes sabe também. Então não tem problema a gente parar de comer arroz, batata, macarrão, pão, essas coisas assim. Então, hoje em dia, já mudou muito isso, sabe? Na minha época era muito, muito assim ainda. Mas agora os profissionais eles já estão mais antenados, já existem muitos cursos que ensinam você a ensinar o paciente com diabetes mesmo de que ele pode tudo, que nada é proibido. Porém, nada é proibido, mas tudo tem que ser consumido moderadamente. Então a gente realmente pode comer de tudo, mas a gente tem que consumir moderadamente. Então, não é só porque é saudável que a gente pode comer. Então, por exemplo, eu costumo falar para os meus pacientes: a nossa alimentação, a nossa, eu digo porque eu tenho diabetes também, ela deve ser igual a de qualquer pessoa com de qualquer pessoa no universo. Então, como que tem que ser? Pouco açúcar, bastante fruta, bastante verdura, com cereais integrais e tudo mais. E como que tem que ser a alimentação das outras pessoas? Do mesmo jeito, né? Então, assim, a diferença é que a gente tem uma coisinha a mais ali, né? Um pontinho a mais, que já permite a gente ter uma. Isso, que já permite a gente ter uma noção um pouco maior do que as outras pessoas. Então, um incentivo a mais, né? Mas tem que ser isso. E assim também, outra coisa que existe hoje, que eu sou fã número um, eu não era, tá? Mas isso eu vou contar depois. Mas que eu sou fã número um é da contagem de carboidratos. É, é muito legal, assim, é uma prática que eu acho que é pilar no tratamento do diabetes. Por quê? Porque consiste na contagem, literalmente, do carboidrato que você vai consumir. E aí você faz algumas contas e você consegue calcular a dose correta de insulina que você está tomando. Então, isso evita que você tenha hipoglicemia ou hiperglicemias e também te dá uma maior liberdade no consumo dos alimentos. E aí essa contagem dos carboidratos seria porque depois 100% desse carboidrato vai transformar, né, na glicemia. Por isso que... Isso, a gente conta o carboidrato, porque o carboidrato é um nutriente que transforma 100% em açúcar no nosso sangue, né? E tem alguém aqui que mostrou, perguntou. Alguns estudos mostram que os carboidratos, laticínios e carnes podem influenciar mais no desenvolvimento do diabetes que o açúcar. O que você acha sobre isso? Olha, que os carboidratos. Carboidrato a gente tem em praticamente todos os alimentos, né? Excesso as carnes, os óleo, né? Que é um alimento 100% gordura e tudo mais. Eu acho que o excesso de tudo isso pode levar ao surgimento, mas eu não sei dizer realmente se isso influencia. E mais que o próprio açúcar, entendeu? Eu não sei. Porque também a gente tem que lembrar que não é só carboidrato que vira açúcar. Proteína em excesso vira açúcar, gordura em excesso vira açúcar também, em porcentagens menores, mas acabam virando. Então, foi que nem a gente estava conversando, o equilíbrio é a chave do sucesso. Acho que para tudo na vida, equilíbrio é a chave do sucesso, né? Então, inclusive isso. Mas, Laura, depois eu dou uma pesquisada sobre isso e posso te responder melhor, tá? Você pode mandar uma mensagem no direct também, para eu lembrar. Então vai, o que mais?
E aí, então, você pode contar um pouquinho da sua experiência, né? Você falou dessas coisas de restrição, de alimentação. Como que você recebeu esse seu diagnóstico, né, de pessoa com diabetes? Como que foi essa aceitação? Se desde o começo você se aceitou, assim? Ou como que foi o seu processo frente a essa diabetes? Então, eu passei por todas as fases, eu acho, possíveis com o diabetes. Então, eu descobri o diabetes quando eu tinha 8 anos. Foi no dia do aniversário do meu pai. Então, foi assim, terrível. Eu emagreci 4 quilos em 3 dias e eu fiquei muito desidratada. Então, eu fui parar no hospital e fui direto para UTI. E eu lembro, assim, que foi até meio estranho, porque a única coisa que eu pensava não era tipo assim, ai, eu vou ter que tomar injeção todos os dias. Não, eu pensei assim, um dia antes meu pai tinha feito compra e a gente comprava muita coisa. E aí a primeira coisa que eu pensei, falei, meu Deus, meu pai vai ter que gastar dinheiro comigo de novo pra comprar tudo de novo, tudo diet, porque eu agora tenho diabetes. Então essa foi a minha maior preocupação. Eu acho que eu quase morri de desespero, assim, sabe, por conta disso. Porque a injeção eu nunca tive medo. Eu sempre, nunca liguei pra agulha, nada disso. Então, pra mim, foi a coisa mais tranquila que aconteceu. Então, aí, o que aconteceu? Eu passei com endocrinologista, eu passei com nutricionista também, mas foi aquilo de proibição, sabe? Ninguém me ensinou sobre contagem, até porque era muito novo, o diagnóstico também e tudo mais. E aí, eu aceitava super tranquila o diabetes. Nunca foi tão complicado pra mim, não. Principalmente nessa fase de criança. Porque meu primo também tem diabetes. Então a gente era companheirinho nessa luta aí, né? E aí, o que aconteceu? Comecei a crescer, né? Virei adolescente. Aí, com 14 anos, eu tive um evento na minha família, que meus pais se separaram. E isso mexeu muito comigo. Então, eu revoltei com a minha vida toda. Então, eu revoltei com a vida, revoltei com os meus pais e revoltei com o diabetes. Porque aí eu fiquei assim, nossa, tudo acontece comigo. Eu tenho diabetes, meus pais se separaram, eu tenho isso e não sei o que lá, eu tenho rinite, bronquite, sinusite e etc, sabe? Então, eu via problema em tudo. E aí, coitada da minha mãe, porque daí minha mãe ficou morando comigo, né? E ela pegou toda essa fase rebelde minha que durou até um tempo bom aí, sabe? E aí, eu lembro que eu fazia assim: eu tinha hipoglicemia, que é quando a glicemia cai demais, né? Aí eu comia. Aí subia demais, eu ficava com tanta raiva que eu tomava, tipo, 20 unidades de insulina, não contava carboidrato, não fazia nada. E aí caía de novo minha glicemia. E hoje minha mãe falou que ela tinha vontade de dar um murro na minha cara quando eu fazia isso. Quando eu tinha hipoglicemia depois. Aí ela falou que, nossa, em vez dela me socorrer, ela queria me dar um murro na cara, mas ela não podia, né? Então, assim, ela me socorria. E aí eu vivi essa fase louca, assim, por muito tempo. Cheguei na faculdade, eu entrei na faculdade com 18 anos, fazia nutrição, escolhi nutrição por ter diabetes, porque eu queria ser igual. Queria mostrar para as pessoas que dá para viver muito bem com diabetes, porém eu não vivia muito bem, né? Mas eu mentia muito bem, mentia assim, excelentemente. Meus amigos que estudaram comigo, isso, aham, fingia assim, nossa, sou a maravilhosa do diabetes, eu não ligo para nada, não sei o que lá, por dentro eu morria. O Cauã é prova disso, ele sabe muito bem que eu sempre assumi super, assim, sabe? Mas no fundo não. E aí acabou que quando eu cheguei na faculdade, eu acho que eu fingi que eu não tinha diabetes. Então, alguns dias eu não tomava insulina, não, sei lá, zoava tudo, comia exageradamente. Acabei engordando 14 quilos quando entrei na faculdade, sem ver, parei de fazer atividade física e aí descompensou totalmente o meu controle. E aí foi. Oi? Pode Desculpa, falar. você Não, pode. sempre administra a insulina em você mesmo? Isso, desde pequena eu sempre apliquei insulina. Eu tinha muito medo dos outros aplicarem insulina em mim. Só confiava na minha mãe, mas no resto eu não confiava, não. E aí eu sempre apliquei. Só que aí eu comecei a zoar, né? Depois eu fingia que eu aplicava, não aplicava, ou aplicava demais, ou aplicava menos. E aí foi virando uma bagunça. E aí foi quando aquele exame de hemoglobina glicada, que vê a média dos 3 meses, né, da sua glicemia, a minha chegou a 15. E
a meta é abaixo de 7. E a minha chegou aqui. E eu nunca tinha chegado. Aí minha endócrina ficou doida comigo, me internou. E aí eu fiquei internada. E aí depois eu saí, fiquei uma semana internada, aí eu fiquei traumatizada, né? Fiquei com muita raiva, porque era época de Copa, todo mundo vendo o jogo e eu internada no hospital. Fiquei com muita raiva. E aí eu acabei depois saindo e falei assim, vou mudar de vida, agora eu vou cuidar do meu diabetes. Aí consegui, em 3 meses, minha hemoglobina glicada baixou para 8,5. Mas eu tive um problema com a endócrino que eu ia. E aí eu fiquei com raiva dela e me revoltei de novo. E aí passei a não me cuidar novamente. E aí, com 21 anos, eu tive uma matéria na faculdade que falava de diabetes. E aí, a professora, como eu tenho diabetes há muito tempo, a professora ficava me perguntando, né? Tipo assim, ah, e aí, Evelyn, como que é no seu tratamento? E aí, como que você faz? Como exemplo, exatamente. Tipo assim, a rainha do diabetes estava ali na sala, né? Só que aí eu teve um problema, né? Porque eu não sabia muita coisa que ela me perguntava. E eu comecei a ficar com vergonha. E aí um dia ela me chamou para conversar e falou assim: "Ah, essa professora é a Marcela, que eu assim, ó, amo de paixão. Ela é educadora em diabetes também, trabalhou com diabetes há muito tempo. E aí ela chegou para mim e falou assim: "Por que você fez nutrição?" Aí eu falei assim: "Ah, porque eu quero mostrar para as pessoas que dá para viver muito bem com diabetes." Aí ela virou para mim e falou assim: "E você vive bem com o seu diabetes?" Aí eu falei: "Não." Ela falou assim: "Então." Aí foi tipo assim, né? Pá, pá, foi um tapa na cara, assim, né? Aí ela falou assim: "Então, você não acha que tem que começar de você? Porque se você começar a se cuidar, você vai conseguir mostrar para as pessoas como é se cuidar." Aí eu falei: "Ai, tá bom, eu vou me cuidar." Aí eu também conheci a minha endócrino atual, que é a Fernanda, e ela me ajudou muito nessa parte também, tipo, então assim, foi bem interessante. E aí, o que aconteceu? Eu me aceitei de verdade, entendeu? Tipo assim, hoje eu tenho diabetes e eu não ligo pra mais nada, sabe? Então, assim, hoje pra mim ter diabetes me abriu muitas portas. Hoje eu acho que eu consigo mostrar para as pessoas que realmente dá pra viver muito bem com diabetes e a aceitação é fundamental para o tratamento. Por quê? Porque quando você aceita o que está acontecendo com você. Então você aceita a glicemia que deu no seu destro, você aceita que você tem que tomar, às vezes, um pouco mais de insulina, às vezes você não pode tomar tanta insulina. Então, assim, quando você aceita, tudo fica muito mais claro para você cuidar do diabetes. E nada é um sacrifício, entendeu? Então, assim, hoje eu falo assim, nossa, se aparecesse um gênio, ou então se Deus me perguntasse o que você quer mudar na sua vida, o diabetes seria a última coisa que eu iria mudar, entendeu? Aconteceram tantas coisas que, nossa, o diabetes, vem cá, meu amigo, o diabetes é meu amigo, entendeu? Então, assim, hoje eu vivo extremamente bem com o diabetes, sabe? Então, assim, e é isso que eu tento mostrar para as pessoas, porque eu passei por todas as fases. A fase de obedecer a minha mãe, a fase de negar o diabetes, a fase de mentir para as pessoas, a fase de revolta, exatamente. E a fase de aceitação, que é a melhor fase. Então, hoje, por exemplo, a minha glicemia hoje. E não pensa que minha glicemia é de blogueira, não, porque minha glicemia não é de blogueira. Ela fica, às vezes, ela sobe, às vezes ela desce, às vezes ela fica linda. Hoje, por exemplo, que eu tava muito ansiosa pra live, né? Aí eu fiquei meio nervosa também. Minha glicemia não saiu de 200, entendeu? Então, tipo assim, mas tudo bem, por quê? Porque eu me entendi, entendeu? Não é normal, mas assim, eu tava nervosa, eu tava ansiosa. Então, assim, é uma coisa comum. Isso, pode falar. Então, vai variar bastante isso. Fala de novo, que cortou. Você conheceu o seu corpo, então você já sabe qual alimento que sobe mais a glicemia para você. Isso. Quais sensações que aumentam também essa. Tem muito disso, né? O paciente com diabetes, quando ele se aceita, ele passa a se olhar mais. Então, por exemplo, agora que eu me aceito, eu sei os alimentos que sobem mais minha glicemia. Então, por exemplo, laranja não sobe tanto minha glicemia. Mas tem pacientes ou amigos meus mesmo que falam que laranja sobe muito a glicemia, entendeu? Então, assim, é muito individual, muito mesmo.
Então, quando a gente se aceita, fica muito mais fácil da gente ajudar os profissionais também. Então, tanto o endocrinologista, a nutricionista, ou o psicólogo e tudo mais, isso fica muito mais viável, sabe? E assim, uma coisa que eu acho muito legal de falar é que a gente só consegue se aceitar totalmente quando a gente entende que o diabetes não é nada, entendeu? Ele só é um pontinho a mais. Então, uma vez eu escutei uma coisa assim, de uma pessoa, que nós somos, por exemplo, eu, Evelyn, eu gosto de tocar meu teclado, meu órgão, eu gosto de passear, eu gosto de viajar, eu gosto de ver série, eu gosto de estudar, e a última característica minha é o meu diabetes, entendeu? O diabetes não me define. O diabetes, ele me complementa. É a única diferença. Então, assim, muitas pessoas com diabetes, elas tendem a se sentir diferentes, isoladas, mas não deve se sentir assim, porque é só uma característica a mais que a gente tem. A gente tem tantas outras características que a gente se engloba em outros grupos. A gente não precisa ser caracterizada como uma pessoa que tem diabetes, entendeu? Como diabética, né? A gente tem o diabetes, só isso. Então, assim, quando você se aceita, você enxerga isso. E aí fica assim, lindo de viver com diabetes. Claro que tem dias que dá vontade de. Ai, sai daqui, né, diabetes? Mas assim, exatamente, dá um descanso pra mim, some, vai dormir, sabe? Mas assim, não são todos os dias. E na maioria dos dias eu acordo muito bem com ele, sabe? E entendo muito bem o que tá acontecendo comigo. Tem dias que eu fico boiando, tipo, o que aconteceu? Mas vida que segue, amanhã é outro dia, a próxima glicemia é outro dia, entendeu? Então, assim, é assim que a gente tem que aprender a viver, um dia após o outro, né? Que a minha psicóloga me ajuda muito, eu tô tentando fazer isso. E sempre valorizar os bons momentos com a nossa glicemia ou com qualquer outra coisa, né? Eu falo demais, se eu estiver falando muito, você vai me cortando aí. Não, pode. Então, pela sua história, né, a gente percebe que é possível viver com diabetes. Você só tem que ter, igual você falou, equilíbrio. Então, alimentação, isso físico, né? Isso. E nessa época de quarentena, assim, que as pessoas ficam mais ansiosas, como que você acha que é esse período? Então, Você controlar bem a quarentena também? eu acho que é um período um pouco complicado da gente controlar a glicemia, porque a gente fica muito parado, né? Então acaba que se você não está se movimentando tanto, você fica mais parado realmente. Mas existem alguns exercícios que a gente pode fazer dentro de casa. Então, por exemplo, polichinelo, que é exercício simples, subir e descer escada, andar na garagem, correr em volta da garagem, sabe? Subir e descer. Essas coisas assim são coisas simples, mas que para qualquer indivíduo, né? Mas para quem tem diabetes, acaba auxiliando nesse controle. Aqui, uma paciente minha, inclusive. Com a quarentena, dobrei minha alimentação. Se tiver bem sincera, né? E é minha paciente essa daí. Mas enfim, ela foi bem sincera e realmente a gente acaba comendo mais. Mas se você estiver tomando insulina, Jéssica, beleza? Tá? Mas tem que cuidar dessa alimentação. Mas é normal. Então, assim, eu falei alguns exemplos de exercício, né? Mas vale ressaltar que a gente tem que pesquisar, procurar um educador físico, né? Porque eu sou nutricionista, mas são só algumas dicas. Se alguém tiver algum problema e tudo mais, o educador físico passa o exercício correto. E também, outra coisa que eu acho, agora eu vou falar como nutricionista e como pessoa mesmo. Se você compra alguma coisa que você gosta muito de comer, então, por exemplo, hoje eu tô com vontade de comer chocolate. Tá bom, você vai, compra um chocolatinho, come o chocolate, acabou. Agora você vai e compra uma caixa de chocolate. Enquanto o chocolate não acabar, se você estiver sem fazer nada, o que você vai fazer? Comer o chocolate inteiro, a caixa de chocolate inteiro. Então, assim, uma dica para todas as pessoas que não querem sair tanto da rotina da alimentação, comprem coisas saudáveis. Então, assim, deixa mais fruta estocada, deixa iogurte estocado, queijo, essas coisas assim, porque se você não tiver outra coisa para comer, você consequentemente vai comer fruta, iogurte, essas coisas assim. Então, não tem problema a gente comer um chocolate de vez em quando e tudo mais. O problema é que quando a gente está muito ocioso, sem fazer nada, a gente acaba querendo comer o mundo, né? Então não vamos comprar tanta coisa assim, né? Salgadinho, deixa pra lá.
essas coisas assim a gente deixa pra lá. Minha mãe comentou ali, deixa eu mandar um oizinho pra minha mãe, que ela falou que ela fica sossegada agora. E realmente, agora a minha mãe dorme em paz, porque ela falava que ela não dormia em paz, que ela não tinha paz pra dormir, porque ela ficava preocupada comigo. E uma outra coisa que me fez mudar de pensamento, quando eu realmente me aceitei, foi que eu vi uma frase uma vez que é assim, que quando a gente não se cuida, a gente não tá ferindo só nós mesmos, nós estamos ferindo as pessoas que nos amam, porque eles ficam tão preocupados que eles acabam ficando mais machucados que a gente. Então, assim, essa frase, quando eu li, eu falei, meu Deus, tá todo mundo super preocupado comigo, eu tô jogando meu futuro no lixo, literalmente, né? Eu faço nutrição, eu tenho conhecimento, a teoria, mas eu não aplico nada. Então, assim, vamos pensar no próximo também, né? Porque a gente não machuca só a gente machuca todo mundo que ama, que nos ama, né? Então, me ajudou muito nessa fase de aceitação também. Ah, vou mandar um oi para todos os meus pacientes que estão me assistindo, para os meus amigos, minha prima, todo mundo que tá mandando um coração, falando que eu sou maravilhosa. Muito obrigada, vocês também são. Eu tô vendo tudo. Deixa da Evelyn aí, vou mandar um beijo pra todo mundo. Obrigada. E aqui, deixa eu falar só uma coisa que eu esqueci sobre alimentos diet, né? Que eu acho que é uma coisa que muita gente deve ter dúvida. E assim, o que é um alimento diet? É um alimento isento de algum nutriente, seja ele açúcar, sódio, lactose, qualquer nutriente. Só que os mais comuns. Ah lá, o Cauã tá com ciúmes, eu falo. Só que assim, nossa, calma aí agora, eu tô pensando no noivo. Ai, deixa eu pensar. O que eu tava falando? Tava falando de alimento diet. Verdade. Só que o mais comum são os alimentos sem açúcar. E geralmente, como é diet, né? Alimentos dietéticos, as pessoas já associam a diabéticos, né? Então, assim, dietéticos, diabéticos, associa sempre. Só que, por exemplo, nem sempre o alimento diet ele vai ser melhor que o alimento comum. Por quê? Lembra que eu falei que o carboidrato, você até mesmo falou, que o carboidrato ele converte 100% em glicose no nosso sangue? Então, os alimentos diet, eles não têm adição de açúcar. Ou seja, eles não pegam o açúcar que a gente come, né? O açúcar que a gente está acostumado a adoçar as coisas, e adicionam no produto. Então, ele é sem adição de açúcar. Porém, se for algo de fruta ou algo que tenha farinha ou qualquer coisa do tipo, ele vai ter carboidrato do mesmo jeito. Então, o impacto na nossa glicemia pode ser o mesmo que o de um alimento comum. Então, por exemplo, um chocolate diet, um chocolate comum, eu vou dar o exemplo daquele Talento. Não ganho para fazer propaganda do Talento, queria ganhar, mas eu não ganho. Mas enfim, o Talento diet, daqueles de 25 gramas, pequenininho, eu acho que ele tem 12 gramas de carboidrato e o comum tem 13 gramas de carboidrato. Qual é a diferença? 1 grama de carboidrato. E se aí você olha o diet, ele tem mais gordura do que o comum. Então, assim, a gente tem que avaliar sempre o rótulo do produto. Então, ver rótulo, aprender a ler rótulo é muito importante. Então, assim, eu vou falar meio por cima, mas é uma coisa que todo mundo deveria saber. Então, assim, a primeira coisa que a gente olha, sempre, vou falar em relação, em geral, na verdade, todo mundo precisa olhar. A porção. Primeira coisa que a gente tem que olhar na tabela nutricional é a porção. Por quê? Porque a gente compra um pacote de bolacha recheada, mas aí quando você vai olhar a tabela nutricional, a porção é de 2,5 biscoitos. Quem come 2,5 biscoitos quando compra um pacote de bolacha recheada? Ninguém, né? Exatamente. Então a gente tem que olhar essa porção. Quem consegue, né? Ninguém. Então, assim, tem que olhar essa porção. E aí depois, para quem tem diabetes, tem que olhar a quantidade de carboidrato. Se for uma quantidade muito diferente, ok, compra o diet. Se não for, esquece o diet, compra o comum. Então, por exemplo, eu costumo falar para os meus pacientes, ovo de Páscoa. Teve a Páscoa aí e tudo mais. Ovo de Páscoa diet é um absurdo de caro. Absurdo. Fora que ele é desse tamanho, né? Ele é o triplo do preço, 20 vezes menor, e tem a mesma quantidade de carboidrato que um comum, que custa mais barato, que é maior, entendeu? Então, assim,
O sucesso tá em você analisar o alimento que você está consumindo e na quantidade que você vai consumir. Então não adianta também você comprar o normal e comer o ovo inteiro, ou você comprar o diet, porque você acha que não vai te fazer nada, e comer o ovo inteiro, porque vai acontecer a mesma coisa, entendeu? Então, assim, a galera e meus pacientes já aprenderam a ler rótulo, né? E todo mundo que puder aprenda a ler rótulo, porque é essencial na hora de comprar. E até mesmo para a gente não ser enganado, né? O consumidor em si não ser enganado com as falsas promessas aí desses alimentos. E aproveitando essa linha em relação à alimentação, o que você acha sobre adoçar, né, os sucos, café com adoçante? Então, vou responder essa pergunta aqui da Isabelle, que está bem na minha frente. O xilitol, ele é. As pessoas usam muito, né? O xilitol está sendo muito utilizado. Para a população em geral, eu acho legal, porque ele é menor. Ele tem menor caloria, menos calorias e menos açúcar, menos carboidrato também, mas tem diabético que usa o xilitol como se ele fosse um adoçante, zero carboidrato. E não é. Então, tem que tomar cuidado com isso. Sobre adoçante, eu costumo falar para os meus pacientes que assim, o melhor adoçante é aquele que você consegue utilizar em menor quantidade. Então, eu uso o stevia, mas eu já acostumei com o sabor dele, porque ele é mais amargo. Por ele ser natural, ele acaba deixando as coisas mais amargas. Mas eu tenho um paladar mais amargo, coçando. Eu tenho um paladar mais amargo, então eu gosto. Então, não adianta, se a pessoa gosta das coisas muito doces, ela comprar o stevia e virar o vidro do stevia no copo, entendeu? Não adianta. Convém ela comprar um adoçante que tem um poder de adoçar melhor e utilizar 2, 3 gotinhas. Então, o adoçante, ele não pode ser utilizado em grande quantidade, porque muita gente fala assim, adoçante vai causar câncer, blá blá blá. Porque tem muito estudo que fala isso. Só que a gente tem que lembrar que em estudos são altas doses de adoçante que eles colocam nos ratinhos. Então pode causar problema. Se a gente consumir moderadamente, não vai ter esse problema do câncer ou qualquer outro tipo de problema. Então, quem quiser saber, eu tenho uma tabelinha com quanto de cada tipo de adoçante você pode usar por dia. Se alguém quiser, eu mando a tabelinha também, tá? É porque de cor não lembro. Não vou lembrar. Mas enfim, o meu recado sobre adoçante. Para quem tem diabetes, eu acho interessante, porque a gente não pode consumir o açúcar, né? Poder a gente pode, mas vamos evitar, porque não faz bem para ninguém. E a nossa glicemia vai nas alturas. E assim, a escolha vai depender do seu paladar. E quanto menos você usar, melhor vai ser. E lembrando que, se a gente usa, por exemplo, líquido, 8 gotinhas em um copo de café, na outra semana a gente pode tentar usar 7. Depois a gente pode tentar usar 6. E cada vez a gente vai diminuindo mais. Olha aqui um relato incrível da minha paciente maravilhosa. Antes eu usava 10 gotas. Com a sua ajuda e da doutora Fernanda, fui diminuindo. Hoje uso 4. Viu só? Muito bem. E foi diminuindo aos poucos. Não foi assim, das 10 para as 4. Ela foi diminuindo aos pouquinhos. Que é isso que importa para ter uma melhor, né? Uma adesão melhor, né? Érica, pode deixar. Depois eu disponibilizo a tabela. E alguém, o Victor Kasser perguntou aqui referente aos refrigerantes zero açúcar, mas que tem essa adição de edulcorante. Então, refrigerante é um tema bastante questionado, né? O refrigerante ele não faz bem para ninguém, né? Então, assim, e não é pela questão só do açúcar, é pela questão dos conservantes, de tudo que eles colocam, né? Corante e etc. Então, mas para paciente com diabetes, o zero é melhor. Por quê? Porque se você olhar lá a tabela, não tem carboidrato. Então, que nem eu tinha falado, quando você ingere algum líquido, a sua glicemia sobe mais rápida. Quando você ingere um refrigerante riquíssimo em açúcar, a sua glicemia faz isso daqui, de qualquer ser humano. Mas do diabético é pior porque a gente não produz insulina, né? Então acaba que a glicemia sobe e permanece
por mais tempo elevado. Então, o zero, ele é melhor, porque ele não vai causar esse pico instantâneo na glicemia, tá? Mas vamos evitar refrigerante, mas se for consumir, quem tem diabetes, prefiro o zero, tá? Mas não tô incentivando o uso, pelo amor de Deus. É só explicando isso. E a Bianca perguntou, gostaria de saber se trocar o açúcar refinado por outros, como demerara, se faz alguma diferença realmente, principalmente para quem tem diabetes, mas para quem não tem também. Uhum. Bom, faz diferença sim, só que tem uma questão. Por exemplo, o demerara, o mascavo, eles são açúcares que passaram por menos processos industriais. Então, eles são menos processados. Acabei repetindo a frase, né? Mas eles são menos processados. Então, eles são melhores. Só que eles têm o poder de adoçar menor. Então, por exemplo, foi o que eu falei. Não adianta você mudar para esse açúcar e você colocar o quádruplo do que você colocava do açúcar refinado, entendeu? Então, assim, agora se você mudar e colocar a mesma colherzinha que você colocava, beleza, vai super melhorar. Agora, se você quadruplicar, quintuplicar, triplicar, não vai adiantar nada, porque ele vai continuar sendo calórico e vai continuar trazendo problemas para você no futuro. Então, assim, é super válido, mas tem que observar a quantidade que você está consumindo também. Uhum. E em relação Aqui, isso, esse Daniel acabou de perguntar. Pode falar. em relação a vocês, Isabela perguntou em relação aos alimentos integrais para os diabéticos. Então, uma coisa que eu vejo diferença é no pão. No pão integral eu vejo diferença sim. Mas foi o que eu falei, depende da quantidade de carboidrato do pão integral. Porque tem pão integral que tem a mesma quantidade de carboidrato de um pão francês. Um pão francês tem, em média, 28 gramas de carboidrato a 30 gramas de carboidrato. Vai depender do tamanho do pão também que você está consumindo, né? Os menorzinhos têm menos. E aí, se você olhar na tabela nutricional dos pães integrais, você vai encontrar diversos números de carboidrato. Então, quanto menor o número de carboidrato, a quantidade de carboidrato do pão integral, e maior a quantidade de fibras, melhor vai ser ele para o controle glicêmico, tá? Então, assim, ajuda, mas tem que olhar a tabela nutricional para ver se vai valer a pena. E sobre, por exemplo, arroz integral. Eu comi arroz integral porque eu gostava. Mas eu comi tanto arroz integral que só Jesus na causa, hoje eu não consigo mais comer arroz integral porque me dá desespero, entendeu? Tem problema? Não, entendeu? Tipo, o arroz branco, ele tem pouca diferença de quantidade de carboidrato e as fibras, né? Aí vão perguntar, arroz integral tem mais fibra? Tem mais fibra. Só que como que a gente pode aumentar a quantidade de fibra comendo arroz branco? O que a gente pode fazer? A gente pode aumentar a quantidade de salada. Salada é rica em fibra. Então a gente pode aumentar essa quantidade de salada. A gente pode jogar chia no arroz. Você nem sente gosto do chia, não tem nada, gosto de nada e tem muita fibra, entendeu? Então, assim, existem outras estratégias para a gente melhorar o aporte de fibra. Aí a pessoa que perguntou, a Fefes. E o arroz e farinhas integrais. Foi o que eu falei. Se a pessoa gostar, beleza. Se não, eu não vejo problema nenhum. Eu, por exemplo, agora não consumo mais. Mas, por exemplo, aveia. Aveia eu acho um alimento interessante. Farelo de aveia é melhor ainda, porque tem menos carboidrato. Então, colocar nas frutas, no iogurte, isso vai ajudar com que o açúcar do alimento, o carboidrato, né, o açúcar desse alimento, seja absorvido mais lentamente. Então, isso ajuda no controle glicêmico também. Deixa eu ver o que mais para falar. Ah, não lembro, pode ir passando aí. Aproveitando também, o Daniel perguntou aqui, o que você acha de substituir o açúcar por açúcar mascavo. Uhum. Foi o que eu disse também. Eu acho ótimo. Porém, vamos ver a quantidade, né? Vamos substituir e diminuir a quantidade, porque se a gente coloca demais, acaba que não fica tão legal assim, né? Acaba que não dá na mesma pela qualidade do açúcar, mas também não fica tão benéfico quanto deveria ficar, né? Então, vamos colocar... uma dica. Vamos testar o nosso paladar e deixar ele mais puro possível. Os alimentos têm o gosto que eles deveriam ter.
Então, assim, vamos tentar diminuir essas coisas que a gente fica colocando dentro do alimento. Então, vamos gostar das coisas naturais. É difícil, mas a gente consegue. É adaptativo. É, agora voltando naquela pergunta que eu tinha feito sobre quarentena, eu queria que você falasse mais um pouquinho sobre a relação do diabetes com o Covid-19. Por que que eles são classificados tão como uma das da população de risco, né? Uhum. A gente ouve muito, né, falar que o diabetes é dos fatores de risco, né, para o Covid-19. Porém, o que eu fui até ler mais sobre. Eu tenho um pensamento e aí eu fui ler também a respeito, né? Então, inclusive, a Sociedade Brasileira de Diabetes fala a mesma coisa. O indivíduo, só por ele ter diabetes, não tem mais chance de contrair o Covid. Então, por exemplo, eu e você estamos no mesmo local e tem uma pessoa com vírus. Por eu ter diabetes, não significa que eu vou contrair o vírus e você não vai contrair, entendeu? Então, assim, o que acontece? Oi? Não aumenta essa chance de você contrair mais a doença. Isso. Não. O que acontece? O diabetes mal controlado, ele por si só já permite que o indivíduo ele tenha maior possibilidade de ter inflamação, qualquer piora no quadro de saúde de qualquer outra doença que ele venha a ter. Então, assim, o diabetes mal controlado. Por isso que eu falo que um controle glicêmico é importantíssimo e essencial. E nessa fase, né, do Covid-19, é super importante a gente tentar manter um bom controle glicêmico. E uma coisa que é muito importante, vamos ficar em casa, galera. Principalmente quem é grupo de risco, né? Se sua glicemia está descontrolada também, vamos controlar, fazer de tudo para controlar, fazer atividade física. Mas que nem eu disse, voltando à real pergunta, só por ter diabetes não significa que a gente vai contrair o vírus. Se a gente tiver todos os cuidados bonitinho, se a gente tiver um controle excelente, não temos mais chances que qualquer outros indivíduos. Uma coisa também que pode agravar é, por exemplo, o paciente já é idoso, aí ele tem diabetes, é mal controlado, tem hipertensão, é obeso, aí juntou vários fatores de risco para o Covid-19 em uma pessoa só. E aí o que as pessoas sempre pensam? Ah, é porque é diabético. Não, coitado, é porque ele tem todos os outros fatores de risco, entendeu? Então, assim, o diabetes associado a outros problemas, e principalmente ao mau controle, sim. Mas, fora isso, não somos. Mas vamos ficar em casa, viu? Mesmo assim, vamos ficar em casa. Pra prevenir, né? Todo mundo, sem diabetes também. Acho que né, de acordo com a Sociedade Brasileira, o que colocou as pessoas com diabetes como fator de risco é porque não por ter maior chance de contrair a doença, mas porque se contrair a doença tem maior chance de ser grave. Exatamente. Justamente quando a gente fica com alguma inflamação, né? Quando a gente fica doente de algum modo, acaba que o nosso controle fica um pouco bagunçado. Então, o controle ruim, ele acaba agravando os sintomas e tudo mais, né? Então, é considerado grupo de risco justamente por isso. Mas não pelo fato de contrair mais rápido ou de só você vai contrair, essas coisas assim, não. Então, vamos cuidar, né? Bonitinho. Isso. Deixa eu ver se tem mais alguma pergunta aqui. Aqui, a menina perguntou de bebida alcoólica. Uhum. Vou falar, fala um pouco sobre o consumo de bebida alcoólica. Percebo que o consumo durante a quarentena as pessoas têm bebido mais. O que isso implica para a pessoa que tem diabetes? Então, o que acontece? Na quarentena, as pessoas realmente têm bebido mais. Porque a bebida, às vezes, é um refúgio para você desestressar, ou para você curtir uma live, né? Já que tá tendo tanta live por aí. E o paciente com diabetes, ele tem que tomar um pouquinho de cuidado. Por quê? Porque quando a gente bebe, por exemplo, 1, 2 cervejas, você está ingerindo carboidrato. Então, você tem que tomar insulina para corrigir esse carboidrato, né? Ou a pessoa que tem o diabetes tipo 2, que tem que tomar um medicamento e tudo mais. Agora, se você bebe demais, o risco de você ter hipoglicemia é muito grande. Por quê? Porque o nosso organismo ele é cheio de mecanismos para reverter as situações. E o álcool, eu não sei se eu vou conseguir explicar direitinho, mas ele acaba fazendo com que o nosso corpo faça glico...
que é glicogenólise. Eu não vou ter certeza disso. Ou gliconeogênese, não lembro. Gliconeogênese é produção de glicose, então não. É outra coisa, depois eu vou pesquisar e vou falar. Mas a gente tem hipoglicemia quando bebe demais, tá? Então, assim, tem que tomar cuidado nisso. Se for beber pouco, o paciente tem que se alguém souber aí da bebida alcoólica, pode me ajudar. Ianca, maravilhosa, você lembra lá do curso, né? Se você lembrar, você me ajuda aí. Boiei. Química. Não, eu amo bioquímica, mas eu sempre tive dificuldade de entender essa parte de bebida alcoólica, sabe? Mas se alguém puder me ajudar aí, pode me ajudar, que eu não me importo, não. Inibe produção de glicose. Aí, provavelmente foi a médica que respondeu. Obrigada, Fernanda. Então, vai inibir a produção de glicose quando a gente bebe demais. Então, aí temos um problema porque vai cair demais. Então, tem que tomar cuidado nisso. E aqui já surgiu outra pergunta, já que eu respondo essa. Então, se for beber... Mas 8? você 8? acredita? My God! Caramba, foi tão rápido. Mas, enfim, beber com moderação. Tudo com moderação é bom. Não tô incentivando o uso do álcool também. É equilibrado, né? Que mais? Tem mais pergunta aqui, ó. Quais o risco da gravidez em mulheres diabéticas? Se você tiver um bom controle, não tem risco nenhum. Só que você tem que ter um bom controle. Mas se você não tiver um bom controle, seu bebê pode nascer com macrosomia fetal, que é quando ele nasce maior do que de 4 quilos, então pode prejudicar na hora do parto e tudo mais. Mas se você tiver um bom controle, se for planejadinho, não tem risco nenhum. Inclusive, teve uma DM1 que teve filho faz pouco tempo e foi, assim, lindo. E ela teve parto natural. Então, assim, quem tem diabetes também não é necessário fazer cesárea. Podemos fazer parto normal, natural e tudo mais. Beber e comer junto ajuda. Se você tomar insulina, pode sim. Isso mesmo. Olha lá, ó. Isso aí. Ajuda sim, mas tudo com insulina e moderação. A outra aqui. É possível a mulher desenvolver diabetes na gravidez? Sim, é possível. Principalmente se ela tiver acima do peso, tiver uma alimentação não muito boa e tudo mais, ela pode sim, e tiver já predisposição, pode sim desenvolver o diabetes na gravidez. E aí são os mesmos cuidados que um paciente com diabetes deve ter, que a paciente com diabetes deve ter. E tomar cuidado pode evoluir depois para um diabetes, né, tipo 2, mas se cuidar direitinho pode retroceder e ser só gestacional mesmo. O que mais? Você viu mais alguma pergunta aí? Mais uma aqui. Eu queria saber, pessoas que não têm acesso a endócrino, né, esses profissionais, como que ela pode fazer para ter esse acompanhamento adequado? Então, aqui em Lavras tem a Associação Amigos dos Diabéticos de Lavras, e quem é associado paga R$ 25 por mês, mas quem realmente não tem condições, a gente não cobra nada. E aí tem consulta com nutricionista, endocrinologista, enfermeira e psicóloga. Tudo gratuito. Então, assim, em várias cidades também tem associações que podem auxiliar nessa parte e que fornecem também os endocrinologistas, nutricionistas. E mesmo se não tiver, tem os postos de saúde, né? Que a gente tem endócrino, alguns postos têm endócrino, né? Tem nutricionista também. E a gente aqui em Lavras também tem um grupo de apoio com pacientes DM1. Então a gente faz reuniões. Agora não estamos tendo mais reuniões, mas antes eram mensais ou de 2 em 2 meses, que a gente tratava de assuntos variados a respeito do diabetes. E alguns eventos pelo Brasil aí que também auxiliam sobre isso. Sim. E eu estou à disposição de todo mundo aqui também, né? Quem quiser pode vir. Que pena, acho que não vai dar tempo de responder mais perguntas. E teve uma aqui. Qual que é a diferença de Diet Light? Vou falar. Essa é rapidinho. O Diet, que nem eu falei, é um alimento isento de qualquer nutriente. Então, açúcar, sódio, lactose, blá, blá, blá. Isento. Ele não é adicionado. Agora, o Light é quando você tem uma redução de pelo menos 25% de algum nutriente. Pode ser, geralmente é de gordura. Mas tem outros também. Tem de sódio, tem de açúcar. Tipo, o açúcar light, ele tem uma redução de açúcar. Então, é essa a diferença. Ai, foi tão legal!
Ai, Em nome do Pet Enfermagem, eu queria agradecer muito você ter aceitado o convite, viu? ai, E também todo mundo que tá assistindo aí, que mandaram os comentários, as perguntas. Obrigada por vocês terem participado. e quem a gente não respondeu, pode mandar mensagem para mim no direct ou manda para o Pet Enfermagem que eles me mandam e a gente responde as perguntas que não foram respondidas. E eu quero agradecer ao Pet Enfermagem pelo convite maravilhoso. Eu me senti muito lisonjeada e fiquei muito, muito feliz mesmo por terem me chamado. E eu amei fazer essa live para vocês. E espero que vocês tenham gostado também. Eu acho que gostaram, né? Foi nossa primeira live, né? Mas assim, eu acho que deu certo, fizemos uma boa dupla e estamos à disposição de todos vocês. E vamos lembrar que quem tem diabetes pode viver muito bem, tá? Então, acho que é isso. E que é isso, vamos viver muito bem. Eu aproveitar o espaço aqui, né, eu falei no começo sobre o projeto PET Online, e eu queria já convidar todas as pessoas que estão assistindo para a próxima live que o PET Enfermagem vai promover. Vai ser quinta-feira que vem, nesse mesmo horário, e o tema vai ser alimentação e quarentena, como atingir o equilíbrio. Com outra nutricionista que a gente convidou, a Valquíria, ela lá do Hospital Albert Einstein. Ah, que chique! Mas ó, a Bianca mandou vocês seguirem o Pet Enfermagem, mas me sigam também, tá? Porque eu tô produzindo alguns conteúdos para vocês a respeito de diabetes também. E eu espero alcançar o maior número de pessoas com as informações de qualidade para vocês, porque educação em diabetes é necessária. Então é isso, Aí, gente. ela tá postando umas coisas muito legais sobre Tô tentando virar blogueira, então vocês me ajudem a virar blogueira, tá? Então, uma blogueira educacional de diabetes. Então, vocês, por favor, me ajudem. Foi ótimo. De nada, eu que agradeço. Foi excelente. Como que eu salvo a live? Agora vocês têm que me ensinar a salvar a live depois. Como que faz? E eu acho que quando você cancelar, aparece aí, salvar live. Ah, tá bom. Aí Então, que a gente deixa lá no Pet Enfermagem também. tá bom, beleza. Ai, tomara que eu consiga salvar. Ai, misericórdia. Ai. Gente, desculpa aí qualquer gato, qualquer coisa, né? Mas acho que valeu. Tá bom. Um Tchau, beijo. gente. Obrigada. Ai, Jesus, como eu canso. Ah, encerrar. Eu sou muito tonta. Ai, obrigada, gente. Um beijo pra vocês. Tchau.